Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o psicólogo Bruno Caldas. Bruno, a gente tem tentado entender, né, buscado especialistas, pessoas que tentem explicar da melhor maneira possível, né, o que é que aconteceu com esse garoto do município de Patos, distante aqui de Caicó, 100 quilômetros, que fez com que ele matasse a mãe, o irmão e baleasse o pai, né? É possível explicar esse comportamento que teria acontecido com ele? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. Explicar o comportamento é algo bastante complexo. Por quê? Existem várias camadas de comportamento, vários fatores psicológicos que poderiam estar envolvidos num caso como esse, desde algum transtorno mental até uma psicopatia, influências, sequestro emocional, entre muitas outras coisas. Então, o que nós podemos fazer é tentar especular sobre isso com base nas informações que acabaram sendo entregues ali para a mídia, né? Como o depoimento do menino, as reportagens que foram feitas ali com pessoas próximas. Então, nós podemos ter não, mas precisar mesmo apenas a junta multidisciplinar que vai cuidar do caso. Com base exatamente nessas especulações, o que é que dá para entender? O que é que dá para especular? O que poderia ter acontecido? Que versões é possível dar a esse caso? Bem, a primeira coisa que nós podemos analisar desse caso, que é provável, com base em outros casos semelhantes que já aconteceram, é que pode haver ali uma psicopatia, né, um transtorno de personalidade antissocial, mais conhecido como psicopatia, onde a pessoa não consegue ou tem muita dificuldade de sentir empatia e remorso. E já que ela não consegue se colocar no lugar de outras pessoas, ela vai pensar simplesmente naquilo que é mais vantajoso para ela, como nós podemos ouvir aí, desculpa, como nós vemos no caso, a motivação do crime foi a tirada do celular e a pressão por boas notas. Uma pessoa com psicopatia poderia achar uma boa ideia pegar a arma do pai e fazer o que ele fez, se livrar dessa pressão. Ele não pensa muito, acaba não pensando muito nas consequências se for uma pessoa com psicopatia mais severa, né? mais grave. E o motivo apontado pelo garoto, né, são motivos, a princípio, simples, né? É uma bronca do pai, né, para tirar notas, a retirada do uso do celular. Essas situações, elas têm sido comuns na sociedade. Que reflexão é possível fazer com base nesse caso para o que a gente vive e o que a gente vê hoje em dia? Cada dia que se passa, nós temos mais situações dessa natureza, né? Pessoas, na verdade, jovens, crianças, adultos, mais viciadas ao celular e até pessoas esquecendo, por exemplo, coisas básicas do cotidiano de uma casa. Hoje, a droga, né? Hoje a droga mais consumida no mundo não são as drogas ilícitas que são vendidas por pessoas de má índole, nem as drogas lícitas vendidas em qualquer mercado. A droga hoje mais consumida no mundo se chama redes sociais e jogos online, né? Hoje, infelizmente, hoje as pessoas, infelizmente, aprenderam a usar as redes sociais e jogos como um refúgio para se abrigarem da realidade. Às vezes, porque a realidade não é tão agradável quanto elas acham que deveriam ser, ou porque elas simplesmente não gostam, né? Não querem enfrentar a realidade, porque se você parar para pensar, no mundo virtual, você pode ser o que você quiser. Você pode colocar um filtro na sua foto e estar agora em Paris comendo um croissant, ou você pode ser um herói dentro de um jogo. Então as pessoas acabam buscando esses refúgios para dar essa fugida da realidade.
E não me entenda mal, fugir um pouquinho da realidade é totalmente aceitável, é totalmente saudável, né? Tanto que, desde a antiguidade, o ser humano já busca formas de se distrair, para dar aquela fugidinha da dura realidade, para ter uma energia a mais para enfrentar a vida. O problema é quando essa fugida para a realidade se torna patológica. Acho que há uns 2 anos atrás, eu recebi um vídeo de uma inscrita do meu canal que me mandou um vídeo de uma criança, mais ou menos de 12 anos de idade, fazendo um escândalo muito grande dentro de um... Né? E esse escândalo parecia até que a menina tinha algum tipo de distúrbio psicológico, algum problema mental, mas depois, avançando um pouco o vídeo, a gente percebia que era simplesmente porque a mãe dela tinha tirado o celular dela e falado que o celular tinha que ficar em modo avião. Aí a menina achou aquilo inaceitável e teve uma cena extremamente lamentável, que nós poderíamos, que foi até confundida com algum tipo de distúrbio psicológico. Então, o vício em celular, em redes sociais, em jogos, em internet, é um dos vícios mais preocupantes hoje, um dos maiores, né, causas de ansiedade, estresse e, às vezes, até depressão, né? Porque hoje existe uma busca compulsória por likes e por muitas outras coisas. Quais são os riscos dos jogos virtuais? Falando agora especificamente no caso das crianças. Quais são os reais perigos? Sobretudo aqueles jogos que simulam morte ou confrontos. Para pessoas que são jovens, crianças, há um certo risco? Os jogos mais violentos, principalmente hoje em dia, se você entrar em qualquer jogo que simula combate, guerra ou assassinatos, você vai perceber que esses jogos possuem uma classificação, né? 14 anos, 16 anos, 18 anos. Então, esses jogos possuem essa classificação exatamente porque crianças muito jovens se deixam facilmente influenciar. Elas podem querer imitar o jogo, desde que seja dentro do contexto de uma brincadeira, não vai causar mal nenhum. Mas uma criança que tenha acesso a objetos mais perigosos pode acabar alimentando algum tipo de ideia. E se a criança, né, ou adolescente já tiver também algum tipo de problema, né, que aí entra toda a gama de transtornos, distúrbios psicológicos que podem existir, que podem causar danos não só para ela, mas para outras pessoas, esse risco é ainda maior. Então, é uma responsabilidade, né, ver se esses jogos estão de acordo com a classificação de idade para os seus filhos e também monitorar para ver se eles realmente são jogos saudáveis, né? Porque os jogos em si, eles não fazem mal, eles não têm o poder, apenas só eles, o poder de influenciar tão negativamente a ponto da pessoa cometer um crime. Mas se a pessoa tem uma idade muito, né, uma idade muito nova, ou se ela apresenta qualquer tipo de distúrbio ou de transtorno, isso pode se tornar um risco, porque a pessoa vai ter uma dificuldade maior de discernir o que é real do que não é, né? Se tem histórico de, por exemplo, esquizofrenia, surtos psicóticos na família, é bom evitar esse tipo de conteúdo. Entende? Então, é muito importante você manter esse controle sobre os filhos e também manter um controle sobre a quantidade de tempo que eles passam nesses jogos também, né? Não só nesses jogos, mas em qualquer jogo, em qualquer rede social, em qualquer internet, né? Para que o vício não tome conta dessas crianças tão jovens. Eu não sei se o senhor chegou a ter conhecimento, né, mas o pai da criança, né, que está internado no hospital, o pai chegou a dar uma declaração recentemente, né, e essa declaração, o pai falava exatamente que ele disse que quer voltar para sua casa, para criar o filho, para dar mais amor e carinho ao filho. Ele pede, inclusive, no áudio, evidentemente que é emocionado, né, que não façam nada com o filho, não prendam o filho, porque o filho não sabia o que estava fazendo, não soube,
naquela situação, o filho não sabia o que fazia, né? Ele não tinha noção. Esse comportamento do pai, né, um comportamento extremamente aceitável, na sua opinião, seria esse a conduta correta do pai após tudo que aconteceu? Eu teria que ver, teria que ter acesso ao pai para dar uma resposta com mais precisão. Mas parece ser um comportamento típico de negação. Eu não aceito o que acontece, eu não quero aceitar isso, eu não quero que façam mal para o meu filho, porque às vezes é aquilo que a gente popularmente chama de a ficha cair, né? Infelizmente, às vezes, quando a pessoa passa por um trauma muito grande, como esse pai passou, ele pode ter dificuldade para entender de verdade o que está acontecendo. Claro que ele, como um ex-policial, né, um policial reformado, ele tem noção da gravidade do crime que o filho dele cometeu e ele sabe que existirá consequências. Mas é uma tentativa emocionada de um pai de buscar ajudar esse filho, mesmo sabendo que ele cometeu algo terrível. Talvez por estar num estado de negação ou talvez por estar num estado de forte emoção, né? Nesse momento, também tem os comentários e as pessoas acabam, de uma maneira ou de outra, fazendo julgamentos, tirando conclusões precipitadas. Muita gente chegou a falar que a arma, o fato do pai ser um policial, um militar, mesmo que seja um policial reformado, ter uma arma em casa guardada, isso teria contribuído. Essa versão de que uma arma guardada em casa pode contribuir para situações dessa natureza, ela procede, é verídico ou não? A minha crença pessoal é de que todo mundo poderia, se quiser, né, ter acesso a uma arma para autoproteção. Essa é a minha crença pessoal, porque eu acredito que a arma em si não tem esse potencial, né? O que acaba gerando esses casos, né, esses casos graves que nós vemos aí não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, geralmente está ligado a outros fatores e não ao fato de ter uma arma em casa, né? E outra, responsabilidade da pessoa que possui uma arma, manter essa arma muito bem guardada, muito bem desmuniciada para que não ocorra acidentes, né? E pelo que eu entendi, o pai esse cuidado, tanto que a arma se encontrava dentro de um armário de metal com chave e tudo, mas provavelmente esse garoto já tinha mexido nesse armário antes, já tinha descoberto uma forma de abrir que talvez o pai não soubesse. Então, é preciso ter um cuidado redobrado quando você possui uma arma e principalmente se você possui crianças, porque a criança ela não tem esse discernimento de que ela pode cometer fazer um acidente ou cometer um crime. Ela ainda não tem esse discernimento todo. Claro que um garoto de 13 anos ele já sabe o que ele está fazendo. E muito provavelmente, neste caso, foi uma coisa premeditada. Ele sabia o que ele queria fazer na hora que ele pegou a arma, ele já pensou naquilo que ele ia fazer. Tanto que no próprio depoimento ele disse que ele pediu para o irmão ir para o quarto, provavelmente para não atrapalhar na execução da mãe. Então, neste caso, é um caso totalmente à parte. Mas, quando se tem arma em casa, é preciso tomar alguns cuidados, principalmente se você tem crianças. Que conselhos é possível dar para a sociedade, né, para as pessoas, para quem está acompanhando essa entrevista, para que seja possível melhorar o comportamento dos filhos? Quais seriam as melhores dicas, os melhores conselhos que o senhor daria para os pais e mães que estão ouvindo essa entrevista? É o conselho que eu dou há muito tempo, né? Não só para os meus clientes, mas também para os meus inscritos, que é você precisa estar próximo dos seus filhos, você precisa acompanhar os seus filhos. E o que nós vemos hoje são pais que se afastam dos filhos e dizem, eu não tenho tempo para ter esse contato mais próximo dos filhos. E, na verdade, o que nos falta não é tempo, né? O que nos falta é uma boa gestão do tempo. O que nos falta é parar para priorizar algumas coisas que são realmente importantes. Hoje as pessoas estão priorizando tantas coisas e deixam a criação dos filhos de forma terceirizada. E isso não é uma coisa
só da nossa geração. A geração anterior já fazia isso com a televisão. Vai lá, assiste televisão. Tanto que, se essa entrevista tivesse acontecendo há 20 anos atrás, provavelmente você falaria: e o que você acha da influência da TV na vida das crianças? Né? E hoje a influência é dos jogos, da internet. Então, o que a gente precisa é que os pais parem de terceirizar a criação dos filhos, se aproximem dos filhos, participem da vida dos seus filhos. Eu, as filhas, né, uma de 16 e uma de 12 anos, eu faço questão de conversar todos os dias com as minhas filhas, perguntar o que elas estão fazendo, o que aconteceu na escola, o que elas estão vivendo. Faço questão de saber quais são os jogos que elas jogam, o que elas acessam na internet. Então, ter esse cuidado. E esse cuidado, ele não ocupa muito tempo da nossa vida. É um tempo relativamente curto e muito prazeroso, porque dar atenção para os nossos filhos é uma coisa muito prazerosa. Doutor Bruno Caldas, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Agradeço demais pelos esclarecimentos, ajuda com certeza nesse debate que a gente está tentando mostrar aqui para a sociedade. Eu desejo sucesso, mas alguma informação que o senhor queira acrescentar, fique à vontade, e sucesso no seu trabalho com a psicologia. Muito obrigado, Geraldo. Agradeço a todos os ouvintes e fico aguardando uma próxima oportunidade.